despertar da consciência, despertando a consciência. Estamos no canal Despertando a Consciência, mais uma vez, reunidos com vocês para trazer conhecimento. Trazer conhecimento, meditar, pensar na saúde, pensar na espiritualidade e dar prosseguimento às nossas tarefas para fazermos o trabalho que nos foi recomendado pelo Mestre Senhor, quando nos disse que nós deveríamos ser perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus. E a perfeição só pode ser atingida através do aprendizado. É aprendendo, estudando, meditando, fazendo relacionamento com as pessoas, que nós vamos atingir os patamares necessários para a nossa perfeição. Então, aqui estamos nós, mais uma vez, numa terça-feira. Hoje é dia de nós lembrarmos dos nossos amigos, dos nossos pacientes, dos nossos assistidos, das pessoas que estão relacionadas conosco, que estão doentes, e que precisam dessa ou daquela forma de serem atendidas na sua condição de pessoas que estão com alguma doença, algum processo patológico incomodando. A doença pode ser uma doença física, pode ser uma doença mental, pode ser uma doença da alma. E hoje também é dia de nós lembrarmos daqueles irmãos que partiram, já nos antecederam, na grande viagem de volta ao plano espiritual, para onde todos nós haveremos de nos dirigir num determinado momento de nossa vida. Ninguém vai ficar aqui na Terra para sempre. Aqui a Terra é só um momento de passagem. A Terra é um local de provas e expiações, ou seja, é um local para que a gente possa nos utilizarmos dele como uma escola, como um hospital para tratar as nossas doenças e como, para muitos, como até mesmo uma prisão e para outros ainda como um hospício, um local onde a pessoa está alienada mental, precisa recuperar a sua sanidade. Então, a doença pode ser de várias formas que ela se apresenta, mas doença é sempre doença. E nós temos um compromisso com a saúde e temos que trabalhar em prol de conseguirmos melhorar a nossa saúde. A saúde física, a saúde moral, a saúde mental, a saúde espiritual. Esse é o nosso compromisso. E hoje, como é terça-feira, nós fazemos a oração e nós vamos iniciar nosso encontro de hoje fazendo a oração, dirigindo ao Senhor da vida, Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso e bondoso, o nosso pensamento. Senhor, nós aqui nos encontramos para solicitar a Tua bênção para aqueles que estão acamados, que estão doentes, que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades no seu equilíbrio físico, no seu equilíbrio mental, no seu equilíbrio social, no seu equilíbrio espiritual. Que a saúde, Senhor, possa ser recuperada por eles, ou que pelo menos eles possam ser aliviados dos seus sofrimentos. Nós te rogamos, Senhor, que tenha misericórdia das criaturas, mas que, sobretudo, que elas possam se esclarecer, que elas possam entender que a doença é apenas um chamado de atenção para a reformulação das suas necessidades de correção, de aprendizado, de tomar novo rumo nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, no seu comportamento como ser humano, encarnado ou desencarnado. Portanto, a doença não existe para fazer sofrer, mas para fazer acordar, despertar. É um despertamento para nossas vidas. E por isso, devemos sempre solicitar a Ti, Senhor, que essas criaturas possam ser sacudidas e possam refletir
e entender a necessidade da reformulação dos seus propósitos, das suas ideias, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, e quando isso se fizer, a doença vai ceder lugar à saúde e a pessoa se sentirá reconfortada no seu viver. Rogamos também, Senhor, nesse momento, por aqueles que partiram antes de nós para a grande viagem fora do corpo, porque não existe a morte, ou melhor, existe a morte, mas não existe o morto. Pessoas não morrem, pessoas desencarnam, saem da carne e continuam com a sua condição de seres vivos no mundo espiritual. Mas é preciso, no mundo espiritual, que a pessoa desperte, que a pessoa acorde e que ela perceba que mudou de situação e que agora ela precisa tomar outros caminhos e continuar modificando as suas ideias, os seus pensamentos, os seus sentimentos, aperfeiçoando a sua maneira de ver a vida para que possa cada vez mais encontrar aquilo que nos foi prometido, que é a felicidade verdadeira, a felicidade suprema, o grande maná dos céus que há de ser oferecido a todos aqueles que aprenderam com Jesus a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si próprio. E que a pessoa aprenda, sobretudo, a amar a si mesmo, ter amor por si mesmo, amor verdadeiro, procurando seguir os caminhos retos da vida, no sentido de estar sempre praticando o bem para si mesmo e para os demais que o acompanhem na jornada. Assim, Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia dessas criaturas, dos doentes, dos desencarnados. E o nosso pensamento vai agora, de uma maneira especial, para os paizinhos do nosso amigo Carlos, que é o nosso monitor aqui, que nos guia, nosso guia encarnado, e os paizinhos deles que se desencarnaram recentemente, há 3 anos e há 1 ano e meio, sua mãezinha, que eles possam estar esclarecidos e iluminados no plano espiritual e que possam ter bem aproveitado as encarnações pelas quais passaram. Que a tua misericórdia sempre, Senhor, permaneça nos nossos corações, nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos, para que possamos amealhar o conhecimento necessário para atingirmos o objetivo, que é atingirmos a perfeição, o ser de perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus, como Jesus recomendou. E ele disse que tudo o que ele fazia, nós poderíamos fazer, e mais ainda. E assim, Senhor, nós te pedimos que possamos estar conscientes dessas condições, dessa maneira de ver a vida, e assim possamos batalhar, caminhar com segurança, com os pés no solo da terra, mas tendo o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso pensamento nas regiões infinitas do bem e do amor. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Feita a nossa oração, nosso pedido ao Senhor da vida, Deus, nosso Pai, nós agora vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Hoje é terça-feira, é dia de nós mantermos nós estamos estudando o sono, não é? E a gente viu as dicas do sono, e terminamos na semana passada, né, na última vez que falamos do sono, nós vimos que estudamos o ciclo circadiano. Eu não sei se todo mundo aprendeu o que é o ciclo circadiano, mas eu diria que a todos que estão conosco, aqueles que já estão aqui ao vivo e aqueles que virão depois assistir, depois a nossa preleção aqui gravada, eu diria que nós estamos praticamente encerrando. Vamos encerrar na semana que vem esse estudo do sono. Hoje nós vamos falar de um hormônio maravilhoso, que é a melatonina. Mas antes de entrar na melatonina, eu gostaria de retornar no término da apresentação passada,
em que nós estamos falando do ciclo circadiano. E o ciclo circadiano é uma condição, é um chamado ritmo, né? É o círculo circadiano, o ritmo circadiano, né? São as variações das funções fisiológicas que ocorrem durante as 24 horas do dia. São mudanças físicas, mentais, comportamentais. E esse ciclo é regulado por núcleos supraquiasmáticos, o quiasma, que é no sistema nervoso central, que está numa região chamada hipotálamo, né? Abaixo do tálamo, né? O hipotálamo, ele é regulador da sede, da fome, do próprio sono, etc. E o ciclo circadiano, ele se opera como um sincronizador, que é o ciclo, é um ciclo impressionante, que sofre a influência direta do claro e escuro. Então, o claro e o escuro, se está claro, se está escuro, é que vai regular isso. E aí vai dar alterações nos hormônios. Então, aqui, por exemplo, você está à noite, meia-noite, por exemplo, você está dormindo, né? Mas, se você prestar atenção, você vai ver que, se você pudesse monitorar isso, quer dizer, botar um monitor para controlar, você vai ver que depois desse horário da noite, tá, você vai entrar numa onda alfa, um ritmo alfa de cerebral, e vai ver que a temperatura do corpo vai caindo, né? E você vai observar que esse ciclo ele vai interferir, por exemplo, quando chega de manhã, na produção de hormônios, como, por exemplo, o ACTH, que vai liberar o cortisol, que é necessário para a nossa atividade, que é o hormônio do estresse. O estresse não é uma coisa ruim, o estresse é uma coisa boa. O estresse é necessário para que a gente possa efetuar nossas atividades. E aí a gente já chegou de manhã, está mais ou menos meio-dia, 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas, a gente já está preparado para fazer atividade física. Por isso que a gente deve fazer atividade física de manhã, é o ideal, porque é a hora própria. Porque depois das 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, os níveis de hormônio começam a cair. E até chegar, imagino, 21 horas, 22 horas, quando a gente tem, de fato, sono. As pessoas que têm sono, o meu monitor lá de Juiz de Fora, ele gosta de dormir às 8 horas da noite e acordar às 4 da manhã. E das 4 às 5, ele faz só atividades voltadas para a saúde dele, exercício, natação, caminhada, toma os remédios que ele tem que tomar, medita, estuda, prepara as suas aulas e só começa a trabalhar depois lá das 10 horas, 11 horas da manhã, não sei que horas que ele começa, e aí vai até às 7 da noite. 7 da noite ele já está com sono e vai dormir. E por quê? Porque já às 7 da noite, em geral, já está escuro. E aí começa a liberar um hormônio que é fantasticamente importante para o sono, que é melatonina. Vamos fazer um estudo da melatonina. Vamos ver o que é que está. Então, a melatonina, não é? É um hormônio produzido pela glândula pineal. A glândula pineal está bem no meio da nossa cabeça e está ligado nesse ciclo circadiano, né? Então, a produção dela é ativada exatamente por essa variação de claro e escuro. Quanto mais escuridão tiver, mais facilidade tem o sistema nervoso de liberar, a glândula pineal principalmente, de liberar esse hormônio. A glândula pineal, vocês sabem que ela é uma glândula que ela é capaz de sequestrar o feixe eletromagnético. E por isso que ela também é chamada
vamos dizer assim, de terceiro olho, porque ela dá uma visão, digamos assim, entre aspas, do mundo espiritual, né? É através da glândula pineal que a gente desenvolve aquilo que a gente costuma chamar de mediunidade, ou seja, a comunicação de um ser espiritual com outro ser espiritual, encarnado ou desencarnado. Então, a glândula pineal é como se fosse um telefone celular que toca para aquele local, aquela pessoa com a qual a criatura tem afinidade, né? Então, se você tiver uma luz clara à noite, uma presença de luz forte à noite, você não vai permitir que a glândula pineal libere a melatonina, e isso vai atrapalhar o sono, nosso sono. A função dela também é transmitir informações ao cérebro e aos órgãos em geral, dizendo assim, ó, chegou a noite, gente, vamos reduzir a nossa agitação, vamos sair da vigília e vamos promover a busca do sono para que a gente possa recuperar das fadigas. Essa é a função da melatonina, né? Então, vamos ver outra tela para a gente poder, então. Então, a produção da melatonina, então, ela se faz através da visão da luz que é captada pelo olho. Como vocês sabem, o olho não vê. O olho é apenas uma lente. Quem vê, na realidade, é o cérebro, né? Porque o cérebro toma conhecimento que ficou escuro, que não tem mais aquela luz branca, aquela luz azul, né? Manda essa informação lá para o sistema nervoso central, essa informação vai lá para o hipotálamo, vai do hipotálamo para a glândula pineal e começa a jogar na circulação a famosa melatonina. A melatonina é, então, um hormônio natural, né? Ela é induzida pela luz, pelo bloqueio da luz, né? E por ativação do sistema nervoso central, que faz com que essa substância possa ir amortecendo as funções orgânicas para que a gente possa ter o sono reparador, que é, como a gente já estudou aqui, a segunda lei da felicidade, conforme Augusto Cury mostra no seu livro, é um sono reparador. E para ter um sono reparador, é preciso a pessoa ter boa condição de liberação de melatonina. É possível, inclusive, se fazer reposição da melatonina. As pessoas têm que tomar, eu vejo muitas pessoas hoje tomando melatonina por conta própria. Eu não sei se isso é uma coisa sensata, porque é preciso regular as doses. Eu já fiz uma experiência comigo mesmo, inclusive, e se a dose de melatonina for muito grande, ela pode, ao invés de amortecer os sintomas, ela pode excitar. Então, é preciso ter muito cuidado e saber que dose é indicada para a pessoa. Se você comprar na farmácia a melatonina, que é vendida sem receita, e vai dizer para você, toma um comprimido por dia, tem tantos miligramas, né? Não vou dar doses aqui. Mas aí a pessoa toma, mas pode ser que para aquela pessoa não seja essa dose, não seja a dose ideal. Pode ser que seja menos, ou pode ser que seja mais. E tem um outro fator, é que há pessoas que têm sensibilidade à melatonina, ou seja, ela toma e 5 minutos depois está fazendo efeito. E há pessoas que têm que tomar 2, 3, até 4 horas antes para que ela faça efeito na hora de dormir. E ela costuma, às vezes, fazer. A pessoa tem um metabolismo mais lento para a absorção desse hormônio. Então, vamos ver adiante como que funciona essa questão, porque para ver os fatores que interferem na produção da melatonina. Quanto mais velha a pessoa for,
menos melatonina ela vai ter, né? E aí ela vai começar a dormir menos, teoricamente. Eu sempre dormi relativamente pouco, mas depois que eu fui ficando velho, comecei a dormir mais. Eu sou meio eu contrario um pouco essas regras, né? Então, o envelhecimento não diminuiu o meu sono. Pelo contrário, eu acho que hoje eu tenho mais sono do que tinha antes. Apesar de que eu ando dormindo nesse momento muito pouco, porque eu estou muito submetido a um estresse maior, estresse no sentido positivo, né? De realizações, de tarefas, de empreendimentos que estou fazendo, e isso tem realmente me trazido um pouco de fadiga, um pouco de cansaço. Mas é cansaço natural, porque eu realmente tenho trabalhado um pouco além daquilo que talvez eu devesse. Mas é só um momento, vai passar, né? Mas eu tenho bastante sono, felizmente. Mas o normal seria, quando a gente fica mais velho, precisar dormir menos, até porque também, teoricamente, porque na prática eu não estou vivendo isso, mas eu vejo que as pessoas, teoricamente, quando vão envelhecendo, vão tendo menos atividade, e menos atividade, menos necessidade de descansar tanto, né? Então, presença de determinadas doenças, como, por exemplo, a neuropatia diabética, a pessoa que tem diabetes começa a ter alterações neurológicas, principalmente nas terminações nervosas, alguns tipos de neoplasia, por exemplo, doença de Alzheimer, e outras patologias podem interferir na liberação da melatonina. Há também determinados remédios, como, por exemplo, remédios que servem para diminuir a pressão arterial, beta-bloqueador, que pode produzir, inclusive, asma, a clonidina, a naxoxona, a naloxona, né? Naloxona, naxona. E os anti-inflamatórios não esteroides, chamados anti-inflamatórios não hormonais, que são, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ácido acetil salicílico, dipirona, esses são anti-inflamatórios e que podem diminuir a produção da melatonina. E é uma coisa que é muito importante, que a gente tem que chamar atenção, prestar muita atenção, é que a exposição noturna a fontes de luz, principalmente provenientes de tela, celular, tablet, televisão, na hora de dormir, por isso é muito contraindicado a gente ter televisão no quarto de dormir. Quarto de dormir não é para ver televisão, gente. Quarto de dormir é para dormir e fazer outras coisas. Nada de ficar usando o quarto para se divertir, para comer, para fazer outras atividades. É um erro muito grande que as pessoas, e com o passar do tempo, se a pessoa que faz isso, ela vai pagar um preço muito alto por essa questão. Vamos adiante ver o que a gente pode mais informar sobre esse maravilhoso hormônio. Então, há um estudo de revisão sistemática que analisou 23 ensaios clínicos, é uma meta-análise, né? 23 ensaios clínicos randomizados, e concluiu que o tratamento com melatonina exógena tem efeitos positivos na qualidade do sono. Por isso que a gente pode repor a melatonina. Então, está aqui o trabalho, está aqui a referência, quem quiser estudar, gosta de estudar, está aqui. Effect of Melatonin Supplementation on Sleep Quality. A systematic review and meta-analysis of a randomized control trial. Está aí eu acho que isso foi publicado, eu não estou conseguindo ver aqui. Depois, se vocês, quando quiserem, pode dar uma parada aí no vídeo e dar uma olhada ali na referência, mas eu acho que a revista é uma revista Science, uma dessas revistas aí. Vamos ver adiante, Carlos, outro diapositivo, para a gente dar sequência no nosso
no nosso estudo. Pode passar outro, por favor. Bom, então, a revisão integrativa, que selecionou 25 artigos, a conclusão é que o uso da melatonina reduz a latência do sono. O que é a latência? É o tempo que você vai se preparar para dormir, deita para dormir, e o tempo que você leva para dormir. Tem gente que fica lá meia hora, uma hora, não consegue dormir, né? Um tempo ou outro já deita, já dorme imediatamente. O que dorme imediatamente não tem quase latência nenhuma, e o que demora tem mais latência. Então, a melatonina diminui a latência, é bom por isso. As doses eficazes variaram de acordo com cada faixa etária, mas não varia só com a faixa etária, gente. Aqui está falando de 0,5 a 3 miligramas em criança, e 3 a 5 miligramas em adolescentes, e 1 a 5 em adultos, e 1 a 6 em idosos. Quer dizer, quanto mais velha vai ficando a pessoa, as doses vão aumentando. Mas isso é, como eu falei anteriormente, muito individual e tem que ser analisado pelo médico, pessoa a pessoa. Tem gente que com meio miligramo, que é dose para criança, já faz um efeito muito bom e a pessoa resolve a sua dificuldade de dormir. Vamos ver outro adiante, por favor. Então, ela tem uma ação pleiotrópica, ou seja, que, além do seu notório essencial papel no sono, nas funções cronobiológicas, a melatonina também possui propriedades antioxidantes. É tal coisa, anti-inflamatórias, imunomoduladora. É interessante a gente observar o seguinte: as coisas não são. Esse remédio é para isso, é para o calo. É para o calo do dedinho do pé direito. Não existe isso, gente. O remédio sempre tem outros efeitos, alguns chamados de desejáveis, outros indesejáveis, outros chamados de colaterais. E, por exemplo, o hormônio do crescimento não é só para a pessoa crescer, o hormônio do crescimento é para diminuir, por exemplo, também a velocidade do envelhecimento. Olha só, e a gente trata pessoas que estão com um envelhecimento muito rápido, o hormônio do crescimento, e a pessoa fica muito mais bem disposta, mais animada, e é uma tentativa muito válida. Foi comprovado que a melatonina é 2 vezes mais ativa como antioxidante do que a vitamina E, que é considerada um padrão, né? Padrão ouro como antioxidante. Vocês sabem que a gente tem 3 situações complicadas: a glicação, né? A inflamação e a oxidação. Esses 3 elementos são elementos adoecedores. Então, o uso da melatonina pode ajudar a diminuir o efeito oxidante. Por que o efeito oxidante? Algumas reações químicas do corpo, elas produzem oxigênio nascente. Esse oxigênio, quando ele é gerado, ele sai destruindo tudo que ele encontra no caminho. E isso lhe gera a oxidação, que é um dos fatores mais importantes para fazer o envelhecimento rápido da pessoa, né? Os estudos mostram o potencial terapêutico da melatonina para distúrbios da fertilidade, condições menstruais complexas, menopausa, osteoporose, distúrbios oxidativos, inflamatórios, obesidade, né? Doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças neurodegenerativas. Tem um bom histórico de segurança e parece ser bem tolerada por adultos e por crianças. Então, é realmente pleiotrópica. Quer dizer, o que é pleiotrópica? Ela atua em vários setores e faz vários efeitos múltiplos, né? Isso é muito importante que a gente tome conhecimento. Vamos adiante, por favor. Então, a melatonina tem ações pleiotrópicas, como eu falei, né? Os efeitos podem ser regulatórios e podem ser protetivos, né?
Pode melhorar a osteoporose, pode melhorar a função muscular, pode ter efeito sobre a maturação das gônadas, pode ter ser um sincronizador entre o sistema nervoso periférico e o central, pode desenvolver, melhorar a condição na mulher grávida, da placenta, que é o que alimenta o bebê. Isso são funções regulatórias. E funções protetivas, ela pode ajudar o sistema imune e também tem um efeito antioxidante, que também atua no sistema imunológico, melhorando a resposta imune, melhora o sistema cardiovascular e é protetor para a função cerebral. Isso é um trabalho de 2020, realizado por um autor chamado Periazzo, né? Deve ser um italiano. Eu não tenho aqui a referência completa, mas eu posso depois passar para vocês. Passe outro, por favor. Então, há um estudo com 20 pacientes com metástases que progrediram com terapias antitumorais convencionais, para os quais nenhum outro tratamento eficaz estava disponível, e os quais foram tratados com 20 miligramas de melatonina, pelo menos, durante 2 meses. Os níveis séricos de fator do crescimento endotelial vascular diminuíram durante a terapia com a melatonina. Conclusão: a melatonina pode servir como controladora para o crescimento do tumor, pelo menos em parte, agindo como uma molécula anti-angiogênica natural, né? Então, está aqui a referência, que é Angiogenic Activity of Melatonin in Advanced Cancer Patients, pacientes com câncer avançado que tomaram melatonina e tiveram uma ação anti-angiogênica, quer dizer, diminuiu a velocidade com que o tumor estava se desenvolvendo. Muito importante isso. Vamos adiante. Bom, um estudo cego controlado por placebo, que foi realizado em 60 pacientes com câncer retal, que receberam 20 miligramas de melatonina por dia durante 28 dias, ou placebo. Placebo é que não é um remédio, né? Então, as amostras de sangue foram coletadas antes da administração da melatonina, no dia 1 e também no dia 28, para ver comparado o dia 1º com o 28º dia. E os pacientes tratados com a melatonina apresentaram uma redução da população das plaquetas, leucócitos, linfócitos e neutrófilos, induzida por radioterapia. Isso é muito interessante. Então, a melatonina pode prevenir ou pode minimizar os efeitos desfavoráveis da radioterapia, nas reduções da contagem de células sanguíneas. Porque quando você faz radioterapia, você mata tudo, né? Atenuando a influência adversa da radiação, porque é proveniente da estimulação do potencial antioxidante celular. Então, esse é um outro trabalho que também foi mostrado que dá um efeito muito bom. Passa outro, por favor. Bom, agora nós estamos vendo aqui que é uma coisa que a gente usa muito, né, que é para tratar a nossa insônia, para dar um soninho melhor, que é a passiflora, que todo mundo, passiflora incarnata. A gente está muito... Maracujá, a pessoa gosta muito de comer, por exemplo, se eu comer uma torta de maracujá, como que é uma beleza. Então, tem sido amplamente utilizado para tratar a ansiedade desde a antiguidade. Os principais usos como calmante, antidepressivo, também serve para tratar a insônia, melhora da qualidade de vida, anti-inflamatório, analgésico, e no tratamento dos sintomas da menopausa.
passiflora encarnada. Então, pode ser em cápsula, por exemplo, manipulada, 600 miligramas. A pessoa toma de 600 a 1.200 por dia, via oral, de 12 em 12 horas, 600 de 12 em 12 horas. Pode ser folhas secas, 3 miligramas com água, né? Faz espécie de um chá, uma infusão. Então, 150 ml do infuso, 10 a 15 minutos após o preparo, 2 a 4 vezes por dia. Deixa a pessoa mais calma. E isso ajuda o sono, né? As contraindicações é que não deve ser usado em conjunto com medicamentos sedativos. Por exemplo, medicamentos que deprimem o sistema nervoso central, e principalmente em lactantes e em grávidas, gestantes. Então, acho que a nossa apresentação de hoje é suficiente para que a gente tenha falado desses elementos que são importantes para ajudar no tratamento do sono e a gente poder ter um sono bem adequado. Naturalmente, o ideal é que a pessoa não precise tomar nada, a pessoa durma tranquilamente, né? O sono do justo, deita e dorme, que maravilha. Mas, com a vida atual que a gente leva, nem sempre isso é possível, às vezes é complicado. Então, é preciso, às vezes, a participação para isso. Existe o médico, né? Existe o nutrólogo, existe o nutricionista, né? Que é um profissional importantíssimo nesse trabalho de reposição desses elementos. E nós vimos que isso é muito bom e que a gente pode se utilizar dessa prática para nos servir de ajuda, para que a gente possa encontrar bem a segunda lei da felicidade do Augusto Cury, que é o sono reparador. Então, meus amigos, esse é o recado de hoje. Eu espero que ele tenha sido útil, que tenha deixado algum conhecimento para vocês, para que vocês possam repassar também isso, divulguem esse trabalho, chamem outras pessoas para vir participar conosco aqui desse estudo. Isso aqui é saúde e espiritualidade, não está voltado para a religião de ninguém, nem a favor nem contra, é a favor da vida, a favor das pessoas, a favor da felicidade do ser humano. Nós temos que nós somos pessoas humanistas, nós gostamos das pessoas e queremos que as pessoas vivam bem e tenham boa disposição. Que Jesus nos abençoe, que a luz do Senhor envolva cada um de nós, que esses espíritos para os quais oramos hoje possam ser iluminados e que possamos estar aqui juntos na sexta-feira, novamente, fazendo o nosso estudo, que vai ser voltado para alguma coisa ligada à conscientização da nossa vida. Muita paz, que Jesus nos abençoe.